Glória a Jesus. Louvar a Deus com o hino de número 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atento a teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas um fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressas lhe anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atendo aos teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 465. Hino de número 465. Glória a Jesus. Ele sofreu por mim. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido
à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinho também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando, os meus vis pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança seu lado furou, na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram-no em um sepulcro, e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar, e Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam quando o anjo veio do céu, e a pedra que estava na porta com grande poder removeu. Depressa os laços caíram, o plano de Deus era assim, e a luz e a vida resplendem, e isto foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos número 26, 126. Salmo 126. Vamos ler todo o Salmo 126. Todos os irmãos nos acompanhem essa leitura. Você que está aí do outro lado, que está nos assistindo, também pode abrir a sua Bíblia em Salmo 126, que você vai ver aí a leitura da palavra de Deus. Vamos começar. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos
alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Versículos 5 e 6. O 5 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Versículo 6, o número 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos repetir esse verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, que nós possamos fazer esta oração intercessória para todos os missionários, todos os servos de Deus que anunciam as boas novas de salvação. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, meu Senhor. Mais uma vez, levantamos as nossas vozes a Ti, para te pedir a Tua infinita misericórdia para cada um dos Teus filhos, para aqueles que anunciam a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor, a todas as nações do mundo. Que Tu venha, meu Deus, contemplar cada vida, cada coração, cada servo Teu que faz a Tua obra por amor, com alegria, e que Tu possa recompensar, Senhor, com as Tuas bênçãos do céu, e que Tu possa, Senhor, abrir as portas de facilidade, Senhor. Repreende as perseguições, as doenças, as enfermidades, tudo aquilo que possa, Senhor, querer atrapalhar a Tua obra aqui na terra, mas que Tu possa, Senhor, abençoar o Teu povo, toda a Tua igreja, aqui em Guaraciaba, em todo o nosso estado, neste país, em outras nações, que Tu venha, Senhor, usar cada um dos Teus filhos, operando poderosamente em cada um, que Tu venha, Senhor, continuar salvando, libertando e transformando cada vida. Cada um precisa da Tua bênção e precisa ser alcançado, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Nos ajuda a Te servir todos os dias da nossa vida. Pai santo e justo e fiel, nós Te louvamos e desde já Te agradecemos por tudo, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Podem sentar? Meus irmãos, nós louvamos a Deus por tudo. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, daqueles que não puderam vir e daqueles que ainda hão de chegar. Que Deus possa abençoar cada um, que Deus possa, nessa noite, neste culto missionário, nós possamos ouvir a mensagem da palavra de Deus e possamos colocar em prática aquilo que o Senhor determinou para cada um dos seus filhos, que é realmente fazer a obra do Senhor aqui nesta terra. Enquanto nós estamos de pé, estamos vivendo aqui, é necessário e é uma determinação do Senhor para todos os seus servos anunciar as boas novas de salvação para esta humanidade que aí se encontra tão corrompida pela idolatria, pelos vícios, por tudo, pela criminalidade, tudo que vem de ruim está assolando a humanidade. Mas o nosso Deus, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele vai com certeza continuar salvando estas vidas, porque nós estamos orando, meus irmãos, estamos intercedendo a Deus pela misericórdia de cada vida que está perecendo e morrendo, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas aqueles que for alcançado, que possa permanecer servindo o Senhor, com alegria, com amor, mesmo que venham as dificuldades, as afrontas, as perseguições, mas nós louvamos a Deus por Ele ter nos alcançado. Nós estávamos lá, esquecidos, a Bíblia diz que nós estávamos lá como que fosse jogado na lama, e nós fomos alcançados, e fomos resgatados, e fomos tirados de lá, para servir a Ele com alegria e com amor. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Por isso nós estamos aqui louvando e glorificando o Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor e toda a exaltação. Por isso nós devemos exaltar e glorificar o nome do Senhor todos os dias da nossa vida. Vamos ouvir os irmãos louvando a Deus. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus.
pelo nosso evangelista, irmão Jairo Machado. Ele é o nosso mensageiro nessa noite. E todos nós ficamos em espírito de adoração, meus irmãos. Em espírito de concentração, para que nós possamos ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor determinar para cada um de nós. Amém? Vamos ouvir, iniciando aqui com o irmão Benjamin. Irmão Benjamin vai louvar a Deus com um hino. Nosso missionário irmão Benjamin, ali do bairro do Estádio. Vamos dar um bem-vindo a ele, né? Eu acho que foi só ele que veio ali do bairro do Estádio. Deus abençoe o irmão Benjamin, que seja bem-vindo no nome de Jesus. E comece logo louvando ao Senhor com um hino para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que para mim é motivo de alegria por essa grande oportunidade que Deus nos concede para estarmos juntos glorificando o seu nome, porque só Ele é digno de honra e toda glória. Irmão, você sabe o valor. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos do mundo poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem a alma ao seu lado chorando, gemendo, sofrendo com fardo pesado de dor. E como podemos ficar de braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu. E como podemos ficar de braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar
todas as almas que Jesus comprou. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, glorificamos a Deus por estarmos aqui, mais um culto missionário, para adorarmos a Deus e também, neste culto, interceder, né, pelos missionários e pelas perdidos, né? Então, o crente não pode fazer isso só no culto missionário, mas este é um culto específico, que a gente se concentra de intercessão e também ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem orientação para tudo em nossas vidas, né? Eu, sem perda de tempo, eu quero ler um texto da Bíblia muito conhecido, capítulo 19 de Lucas. Aliás, o 18, vamos ler o 18 e o 19. Primeiro nós vamos ler aqui o capítulo 18 e o versículo 35, fala sobre a cura do cego de Jericó. Já entrando no capítulo 19, nós vamos ler a história do encontro de Jesus com Zaqueu. São dois relatos da Bíblia, muito conhecidos de todos os irmãos. Primeiramente, aqui Lucas 18 e 35 diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou-lhe que era aquilo, e disse-lhe que era Jesus, o Nazareno, que passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, capítulo 19. E eis que ali tinha um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Meus queridos e amados irmãos, todos os relatos bíblicos, né, principalmente do Novo Testamento, que menciona o encontro de Jesus com pessoas, né, com homens, mulheres, a gente vê que estas mesmas não tiveram mais suas vidas, na verdade elas tiveram as suas vidas transformadas, elas não foram mais a mesma. Todas as pessoas que foram até Cristo, crendo nele para segui-lo, essas pessoas não foram mais as mesmas. Existem algumas que foram até Jesus, mas não aceitaram a sua mensagem. Nós temos o próprio jovem rico. Passa um pouquinho aí. Nós temos o próprio jovem rico,
um rapaz que demonstrava muita religiosidade, pois ele disse para Jesus que conhecia toda a lei, rico e tinha fama, tinha posição social e etc. Mas quando Jesus exigiu algo da parte dele, ele preferiu ficar com as suas riquezas do que seguir Jesus. E temos mais outros relatos, de pessoas que rejeitaram a Jesus, como a maioria dos fariseus, os líderes religiosos em si, eles não criam em Jesus. Mas todos aqueles que foram até Cristo, crendo nele, essas pessoas foram transformadas. O mesmo aconteceu com cada um que está aqui. Quando veio até Cristo, suas vidas foram transformadas. Quem é transformado por Jesus? Você é transformado por Jesus? Glória a Deus. É claro que nós somos transformados pelo Senhor Jesus, pois se não fora, nós estaríamos lá no mundo, mas nós estamos aqui alegres, glorificando o nome do Senhor. Esses dois relatos da Bíblia aqui, do cego de Jericó e do Zaqueu, são duas histórias que aconteceram em uma viagem que Jesus fez. Zaqueu foi curado na entrada da cidade, numa estrada que era a principal estrada que dava acesso a Jerusalém. Jericó era uma cidade que era muito visitada, tinha acesso a outras. Tinha uma estrada que ela era muito movimentada por conta do comércio, muitas pessoas ali passavam. Os irmãos devem lembrar da história do samaritano que Jesus contou. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada comum, as pessoas sempre passavam por ali. Claro que tinha muitos ladrões da estrada em determinados pontos, estratégicos, havia esse risco. E por ela ser movimentada, este cego, claro, se ele era cego, consequentemente pobre, porque senão ele não iria pedir, não é verdade? Senão ele não iria pedir, estava na beira da estrada, assentado para mais um dia de serviço, vamos dizer assim, pedir esmolas, ou seja, ele dependia da bondade das pessoas, ele dependia das moedas que as pessoas passavam por ali e colocavam em alguma vasilha, ou que ia até lá e colocava diante do cego. Então, todo dia ele fazia isso. Só que esse dia para o Bartimeu aqui, esse dia foi diferente. E eu quero dizer aqui para os irmãos que todos os dias são comuns, mas vai chegar um dia que vai ser diferente em sua vida. Vai ser um dia diferente. Vai ser um dia diferente porque alguma coisa Deus vai providenciar para você. Talvez você pede há muito tempo. Vai ser um dia diferente. Não sei quando, mas Deus vai providenciar. Suporta o negócio aí, aguenta firme, porque vai ter um dia diferente na tua vida. Vai ter um dia diferente. Vez por outra, Deus costuma fazer alguma surpresa a algum de seus servos, das suas servas. Você acha que Jesus não via esse cego aqui sentado à margem do caminho? Via. Você sabe quantas vezes Jesus foi em Jericó durante os 3 anos de ministério dele? Jesus foi uma vez em Jericó. Para quê? E Jesus foi atender aqui o Zaqueu, porque Jesus sabia, porque Jesus na sua onisciência, ele sabia que Zaqueu tinha desejo de lhe conhecer. E ele sabia também que este cego desejava uma vida diferente. Porque às vezes as pessoas se acomodam com a vida miserável. Você quer ser curado? Ele diz, não, tá bom aqui, eu não trabalho, eu só fico sentado, só recebendo beleza. Por isso que Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Se eu quero ver, ou seja, eu quero ter uma vida diferente. Eu quero trabalhar com os meus pés, com as minhas mãos, eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero depender mais dos outros. Jesus perguntou, o que tu queres que eu te faça? O que você quer que Deus faça? Venha fazer para você. O que você quer? Pois bem, pois Jesus ele vai providenciar isso que você pensou na sua mente.
Jesus, eu estou precisando disso, o Senhor me conhece, Jesus te conhece, sabe o seu endereço e Ele vai entrar com providência hoje, você vai receber a sua bênção. Creia que o nosso Jesus, Ele é compassivo e Ele está à disposição dos seus servos. E Ele conhecia o cego Bartimeu, e o Bartimeu também conhecia Jesus. Como? Porque a Bíblia diz que todas as curas e os milagres que Jesus fazia nas terras de Israel, a sua fama corria por todas as partes e chegava em Jericó. Quando chegava em Jericó, o cego pensava assim: ah, que ele passasse um dia aqui. E quando chegava a notícia em Jericó que Jesus curava leproso, curava cego, ressuscitava os mortos e etc., o Zaqueu também também falava: ah, que este homem passasse aqui, eu preciso conhecer este homem. E alimentou também em Zaqueu o desejo de conhecer Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Como é importante nós conhecermos o nosso Senhor. A alegria que sentimos, essa presença maravilhosa, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Você já conhece Jesus. Glória a Deus. Como Jesus sabia que eles alimentavam um desejo de conhecê-lo, aí Jesus disse: amanhã, na minha agenda, eu vou para Jericó. Glória a Deus. Vou para Jericó. Você sabia que Jesus ele trabalhava em cima de uma agenda, porque a Bíblia diz que ele sempre conversava com o Pai antes de sair de evangelismo. Eu imagino, penso comigo, Jesus costumeiramente passava as noites em oração com o Pai. Já preguei isso aqui outras vezes. Dá para você imaginar Jesus conversando com o Pai durante a noite: Pai, e aí? Amanhã, para onde é que nós vamos? E o Pai dizendo: eu acho que está na hora de irmos lá na casa do Zaqueu e resolver o problema do cego Bartimeu. Bom, Pai, amanhã cedinho nós já parte para Jericó. Aí Jesus começa a andar e os discípulos: Senhor, nós vamos para onde hoje? Vamos para Jericó. Vai chegar um dia, um momento de Deus na sua vida. Deus vai agir na sua vida. Cada um dos seus servos, Deus tem o tempo certo de agir. Não precisa desespero. Vai chegar um momento que Jesus conversará com o Pai, porque Jesus está à direita de Deus. Pai, e aí? O dia do meu servo ali, o dia da minha serva, quando é, Pai? Na semana que vem, no mês que vem, vai ser amanhã, mas Deus vai um dia entrar com providência. E quando Ele vir entrar com providência, não vai ter ninguém para impedir o que Deus vai realizar na tua vida. Glória a Jesus. Eu acredito assim. Aí Jesus vem. Quando ele vai, ele entra na estrada principal de Jerusalém, de Jericó. As pessoas passando, alguns cegos por ali. Mas um deles começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha um pré-conhecimento de Jesus. Na teoria. Porque uma coisa é você conhecer lendo a Bíblia, só lendo a Bíblia. Outra coisa é você conhecendo, lendo a Bíblia, mas conhecer Ele de joelho. Conhecer Ele pessoalmente. Senti-lo. Dobrou o joelho, já está sentindo a graça, a presença dEle. Ele, o cego, conhecia pela teoria. Ele ouvia falar de Jesus e ele creu. Mas aí Jesus veio realizar por completo o conhecimento dele, na prática. Não seja apenas um crente de banco ou de cadeira. Não, seja um crente que tenha experiências com Jesus.
Seja um crente que tenha experiência com Jesus. Jesus vai passando, a multidão, não sabe quando uma multidão vai andando, as conversações, pessoas conversando, alguns rindo, outros falando alto, e aquele cochicho. O cego percebeu que aquela multidão ia passando uma multidão, e ele percebeu que era uma multidão diferente, e ele pergunta: quem é que vai passando aí? Que barulho é esse? Alguém diz: é Jesus. Irmão, dá para você imaginar o coração do cego gelando? Sabe aquela adrenalina que você sente por alguma coisa que você lembrou assim de repente? Deu aquele na barriga? Pois é, o cego sentiu do mesmo jeito. Jesus? Jesus? Ele... Viu? Ele clamou. Você sabe o que significa clamar? Gritar. Ele precisava gritar mesmo, porque Jesus ia no meio da multidão, as pessoas andando, muito barulho de pessoas. Se ele falasse baixinho, não é que Jesus não iria perceber, mas ele queria chamar a atenção de Jesus. O que você faz para chamar a atenção de Jesus? O que você faz para chamar a atenção de Jesus? O cego, foi o que ele ficou fazendo? Gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Gritando. Ele não se preocupou com quem estava do lado, se alguém ia pedir. E é porque chegaram alguns e tentaram abafar o clamor dele. Às vezes Satanás faz da mesma forma. Fica zoando no teu ouvido e dizendo assim: não adianta você clamar, não adianta você pedir, ele não vai te atender. E fica te acusando porque você é isso, você é aquilo. Mas o cego não está nem aí para Satanás. Ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não dê ouvidos à voz acusadora de Satanás e continua clamando. O diabo é especialista em acusar. Ele fica dizendo no teu ouvido: você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Repreenda Satanás, diga: eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não estou clamando a você, eu estou clamando ao meu Deus, eu estou clamando ao meu Senhor. E alguém chegou e disse: se cale, que ele não vai te atender. E ele gritava cada vez mais. Continua gritando, continua clamando, e Jesus vai te atender sim. Versículo 40 diz que Jesus parou. Oh glória! Jesus parou. Parou. Hoje Jesus está à direita de Deus, mas também está presente do Espírito Santo. Você já imaginou a atividade de Jesus e do Pai, o trabalho que eles fazem diariamente? Os milhares e milhares, não tem como contar, centenas de milhares e milhares de anjos no céu que eles administram, trazendo aqui para a terra mais de 7 bilhões de pessoas aqui na terra, e que os olhos de Deus estão aqui, dando livramento aqui, dando livramento acolá, enviando anjo para não sei para onde, para cuidar de não sei de quem. Aí de repente Jesus para quando alguém clamou. No universo, num planeta pequenininho no sistema solar, na terra, lá no estado do Ceará, numa cidade de Guaraciaba, uns pouquinhos de crente, um crente clamou e Jesus parou para atendê-lo. Jesus parou, vírgula, mandou chamá-lo. Irmãos, parou e agiu. Quando diz aqui que ele parou,
Jesus está agindo. Isso quer dizer que ele escutou quando o cego clamou. Aí ele parou. Quando ele parou, ele deu uma ordem, mandou chamar o cego. E foram buscar ele. Talvez os mesmos que tinham mandado ele se calar. Rapaz, pois não é que o homem mandou te chamar, rapaz? Se levanta que ele mandou te chamar. O cego se levantou. Trouxeram o cego e colocaram ele em frente de Jesus. Oh, glória. Colocaram o cego bem em frente de Jesus, irmão. Oh, Bachariamanai. Glória. Glória a Jesus. Aleluia. Em frente de Jesus. Quando Jesus olha para o cego e vê ele com os olhos deficientes, sem conseguir enxergar, rapidamente na mente de Jesus ele volta lá no livro de Gênesis. Por quê? Porque quem fez o homem foi o próprio Jesus. Está escrito. João capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Deus disse assim: façamos o homem. Aí Jesus olhou para o cego. Eu fiz esses olhos, não foi para ficar desse jeito. Mas mesmo assim ele queria saber um pouquinho de fé daquele homem. E diz assim: o que é mesmo que você quer que eu faça? Disse: Senhor, Senhor, Senhor. Essa palavra Senhor, irmão, é um termo divino. É como que ele estivesse dizendo: meu Deus, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, eu quero ver. É muito importante quando você for orar, for adorar a Deus, você se prostrar e glorificar a Deus, o exaltar e dizer: Senhor eterno, Criador de todas as coisas, Tu és o meu Criador, Tu és o meu Redentor. Ele disse: Senhor, e eu veja. Aí Jesus disse o quê? Vê. Ou seja, volte a enxergar. Você está curado. A tua fé te salvou. Quando Jesus dirige a essa palavra, vê, ponto e vírgula, vê, os olhos do cara se abrem. Quem é o personagem que ele vê na frente dele, irmão? Jesus. Glória a Deus. Ele olha para Jesus, glória a Deus, e vê aquele ser tremendo na sua frente. Aleluia, glória a Deus. Vê o próprio Salvador na sua frente. O cego talvez pensa: tanto que eu ouvi falar dele, agora os meus olhos estão vendo. Eu me lembrei de Jó 42. Ele disse: com o ouvir dos meus ouvidos, porque o cego só ouvia, não via. Aí Jó já falava: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Versículo 43: e logo viu, passou a enxergar o Senhor Jesus na sua frente, olha em volta, vê os discípulos, vê, dá uma virada, vê aquela multidão de pessoas, e ele passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Sabe o que é isso? Muitos irão adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor pela vitória que Deus vai te dar. Amém? Será que já dá para marcar o dia do culto de ação de graça? É, irmão Jonathan? Será que já dá para marcar, já dá para ir, aleluia, pensando no culto de ação de graças? Aí Jesus não perde tempo, aí entra na cidade. Quando ele entra na cidade, a multidão vai acompanhando, claro.
Agora, voltando aqui, você sabia que como a estrada era muito movimentada, e era na entrada de Jericó, dá para você imaginar quantas vezes Zaqueu passou pertinho do cego e surginou a moeda para ele? Você nunca parou para pensar nisso? Porque Zaqueu era rico, irmão. Era tido como traidor da nação, publicano. Quantas vezes ele passou na estrada? Talvez jogou uma moeda assim, ei, seu cego, seu miserável. Mas agora o cego está curado. Vamos ver o que foi que aconteceu com Zaqueu? Vê? Jesus entra na cidade de Jericó e ia passando. Aí o Lucas registra assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Quando ele diz que ele era chefe dos publicanos, mostra aqui a função dele como um trabalhador, um funcionário do Império Romano naquela época. É como se fosse hoje um funcionário da Cefaz, da Secretaria da Fazenda, cobrador de imposto. E por ele sendo judeu, está trabalhando para os romanos, e os romanos é quem subjugava os judeus. Ele era tido como traidor. Digo, olha, você poderia trabalhar para qualquer pessoa, rapaz, menos para os romanos, e ainda cobrar imposto dos seus próprios irmãos. Então ele não era bem recebido na sua própria cidade de Jericó. Ninguém gostava dele. E diz aqui que ele acumulou riquezas por conta dessa atividade dele. Ele não era só um publicano, ele chefiava um grupo. Ele supervisionava um grupo de publicanos. Ele era um líder. Era como se fosse uma espécie de gerente. Gerenciava uma quantidade de outros publicanos. Então o cara era rico mesmo, irmão. Quando Jesus disse que dificilmente entraria um rico no reino dos céus, Jesus não disse que os ricos não seriam salvos. Ele disse que dificilmente, mas teria rico. Zaqueu é um dele. Aí, só que tinha um problema. O Zaqueu, ele era tudo isso, mas ele começou a alimentar um desejo nele de querer conhecer quem é Jesus. A semelhança do cego, ele desejava conhecer Jesus. Aí o que acontece? O versículo 3: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Além de uma multidão em volta de Jesus, ele era ainda de pequena estatura. Imagina a multidão ao redor de Jesus, e Zaqueu tentando se aproximar, e as pessoas empurrando ele: vai para lá, seu traidor, vai para lá, seu não sei o quê. Já imaginou? Mas como ele só queria ver, diz aqui, procurava ver, ele só queria ver Jesus. Mas quando Jesus ele percebe no indivíduo um desejo de conhecê-lo, Jesus favorece, Jesus facilita para que o encontro seja realizado. O Zaqueu, no desejo de conhecer Jesus, ele subia em uma árvore, uma figueira brava. As figueiras bravas, irmão, ela foi exportada do Egito. Era uma árvore que foi exportada do Egito. E lá no Egito, essa árvore era muito usada, a sua madeira, para a confecção de móveis, principalmente caixão. Então Jesus disse: desce daí, sai do lugar dos mortos. Eu quero levar você para um lugar de vida. Desce, aí não é teu lugar. E era comum, é igual hoje nas cidades, tem as filas de árvores nas cidades. Lá era do mesmo jeito, irmão. Como nas terras de Israel, eram umas terras muito secas. Então lá em Jericó, havia a cidade, essa árvore aqui, ela não era na estrada, ela era dentro da cidade. Era dentro da cidade, havia várias árvores, segundo alguns. Aí o que acontece? Zaqueu corre, além de Jesus descobrir o nome dele, Jesus descobriu qual era a árvore.
Foi só o nome, porque Jesus te conhece. Não importa a árvore que você esteja trepada. Às vezes precisamos descer de alguma coisa que está atrapalhando. Largar, abrir mão. Parece estar confortável, mas não está. Precisa descer. Até porque Jesus não conversa com ninguém olhando de baixo para cima. Amém? Jesus não conversa com ninguém olhando de baixo para cima, não. Tem que se humilhar, tem que descer. Se ele, Jesus, desceu do céu para conversar com os homens aqui, porque aqui ele vai conversar com o caboclo olhando de baixo para cima? Forma nenhuma. Então desce e é depressa. E é depressa. Aí o que é que acontece? Aí o Zaqueu, claro que Zaqueu desceu. Diz aqui que ele desceu com júbilo, com alegria. Por quê? Zaqueu encontrou alguém que não o repudiava. Zaqueu encontrou realmente agora alguém que o aceitava. Aleluia! Na arte da pregação evangelística, não podemos fazer acepção de pessoas. As pessoas falavam para Zaqueu: você é um traidor, você não presta, você é isso, você é aquilo. Mas Zaqueu agora encontra alguém que o recebe. Alguém que dedicou tempo a ele, alguém que se interessou por ele. Diz que ele era de pequena estatura. Ele era de pequena estatura. Você já imaginou, irmão, os traumas desse homem? Já começou quando era pequeno, quando era rapaz, brincando com os outros meninos tirando onda com ele. O trauma que esse rapaz cresce. Mas ele encontrou alguém, aleluia, que o entendia. Ele encontrou alguém, aleluia, que o compreendia. Hoje eu quero ir para um banquete na tua casa. Como Jesus é maravilhoso. E ele cura as feridas da tua alma. Não importa os seus traumas do passado, seus complexos, não importa. Aleluia, o amor curador de Jesus, ele penetra na tua alma nesta noite, na tua casa, trazendo paz e alegria. E ele recebeu Jesus com alegria. Os revoltados da vida começaram a murmurar: esse homem vai para a casa de um pecador. Versículo 8 é que é lindo. E, vírgula, levantando-se Zaqueu. Esse levantar aqui, irmão, é tremendo. Não é só um levantar que demonstra um levantar de uma cadeira, do chão, não. A vida dele estava levantada. Agora Zaqueu é um novo homem. Sabe por quê? Porque ele diz assim para Jesus: Senhor, eu vou vender metade dos meus bens e eu vou distribuir entre os pobres. Talvez, sabe quem foi que passou na mente dele? O cego Bartimeu. Aquele que tantas vezes eu sovinei. Eu tenho que procurar ele. Só que quando ele encontra, o homem está no meio do grupo de Jesus, porque diz no versículo anterior que o cego passou a seguir Jesus. E talvez ele vai procurar passar para ajudá-lo arrependido. Quando ele chega lá na estrada, talvez alguém diz: não, ele não está aí não, mas ele está todo dia aqui. Não, mas hoje foi diferente, ele está lá no meio daquela multidão. A multidão de Jesus. Como que foi que aconteceu? Alguém levou ele lá? Não, Jesus o curou. Jesus o curou. Passaram a ser os 2 missionários de Jericó. 2 missionários de Jericó. Um pregava que Jesus curava e o outro pregava que Jesus, aleluia, que Jesus cura aqueles que têm complexos, que têm traumas, aleluia. Um pregava de um lado e o outro pregava do outro. Que coisa tremenda, irmãos. E nós estamos pregando também. Nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus dá para nós, irmãos. Eu costumo dizer que ninguém se aproxima de um crente por acaso. Se aproximou, Deus permitiu para você pregar o evangelho para ela. Eu sempre corto meu sogro é quem corta meu cabelo. Aí hoje deu a vontade, sabe, que hoje eu vou cortar lá no centro.
Aí quando nós estávamos evangelizando no sábado passado, nós estávamos no semáforo lá em cima, eu vi que tinha um salão novo, tinha um cidadão lá dentro. Quando foi hoje, eu disse, rapaz, sabe, vou parar esse carro aqui, eu vou cortar o cabelo aqui desse rapaz. Aí fui, conversa vai, conversa vem, o rapaz começou a contar a história dele, nada, disse que tinha morado, a vida, ele era menino de rua, e foi criado num orfanato, a família o criou, ainda jovem, parece que aceitou Jesus, mas aí Deus abençoou ele, né? Depois passou a trabalhar em segurança, Deus o prosperou e tem uma vida muito, muito bonita, a história dele. Aí, morando em Fortaleza, aí não tem ninguém da família deles aqui em Guaraciaba, aí disse que veio visitar a cidade de Guaraciaba para conhecê-la, para vir morar aqui. Aí disse que no dia que ele veio, ele estava na praça em um dia, eu não me lembro disso, irmão. Ele disse que filmou nós pregando lá. Olha como trabalho é importante, irmão. Ele filmou e enviou para a esposa dele a pregação. Para ela lá em Fortaleza. Passou alguns tempos. Eles vieram embora, estão morando aqui nessa mesma rua. Aliás, a rua ali da Banco do Brasil. Em sentido lá. E ele começou a contar a história dele. Eu não perdi tempo, deixei ele contar primeiro, como a gente até aprendemos aqui, né? Que primeiro a gente ouve. Aí eu aproveitei e comecei a falar a palavra de Deus para ele, né? E fiz o convite para ele vir aqui à igreja, à escola dominical, os trabalhos, etc, etc. Tem muitas pessoas lá fora precisando de uma palavra. E muitas das vezes, não só de uma palavra, só quer um ouvido, só quer alguém para ouvir conhecer sua história. Foi o que Zaqueu viu em Jesus. Todos que se aproximavam de Zaqueu era para zombar dele, era para criticá-lo, era para isso, era para aquilo. Mas quando ele encontrou Jesus, ele encontrou alguém que deu atenção, deu o seu tempo, deu o seu amor para com ele. Para que a gente possa levar isso nos nossos corações, para as pessoas lá fora. Multidões estão lá, aguardando uma palavra. Amém? Deus abençoe.